Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Pitadas de Ideias com Carol Bortoleto. Hoje eu vou entrevistar Daniele Rossi Lopes, que é arquiteta formada aqui pela PUC de Campinas. Mas além de arquiteta, ela é cozinheira. Nós vamos falar de novos espaços, né? De novos layouts para a cozinha e para o salão agora, com a reabertura dos negócios de food service. A Dani é formada há alguns anos pela PUC Campinas, é multifacetada, é apaixonada por gastronomia, então ela desenvolve muitos trabalhos na área. A filosofia dela é criar espaços vivos que privilegiam a harmonia entre pessoas, mobiliários e acessórios. Ela já está chegando aqui, bem-vinda Dani, bem-vindo todos. Peço para vocês seguirem a gente aqui no Instagram, no meu Instagram também, Carol_Bortoleto_. A Dani é Daniele Rossi Lopes Arquitetura e Daniele Lopes Cozinha. Sejam todos bem-vindos a mais um Pitadas de Ideias com a Dani, para a gente falar um pouco de layout, de organização de espaços, né? Muito feliz mesmo. Olá, Olá, Carol! tudo bem? Boa tarde. Como é que você tá? Tá me ouvindo bem, Dani? Eu tô ouvindo super bem. E você? Tá dando um pouco de microfonia. Você tá com o computador ligado próximo, lembra de abaixar o som. Já desliguei o som, tá dando microfonia? Melhorou. É, às vezes só a conexão mesmo, mas agora tá ótimo. Bem-vinda, Que bom. obrigada. Obrigada, viu, Carol, pelo convite. Imagina, eu que fico feliz de você ter aceitado. Vamos falar um pouco de cozinha, de salão, desses novo layout que a gente precisa organizar, né, para os espaços de gastronomia. Já te apresentei um pouquinho, a gente espera um pouquinho das 5 horas em ponto para a gente já estar no nosso resultado aqui, como convidando o pessoal para vir, a gente está ao vivo, né? Vamos lá, Dani, aqui já vai dar 5 horas. Pode um pouco Bom, de você, escolher o seu primeiro, arquiteto, engenheira. mais uma vez agradecer o convite de estar aqui falando com você, que eu sou uma admiradora do seu trabalho, do seu profissionalismo. Eu sempre aprendo muito com você. Eu estou formada há 25 anos e a paixão pela gastronomia vem há muito tempo, né? Além da arquitetura, que eu toco meu escritório há 25 anos, eu fui sócia há 7 anos no projeto de resgate de samba de raiz, que é o projeto Escuta o Cheiro, que lá a gente trabalhava com a cozinha brasileira. Muito amor, Amor, muito amor. Além de sócia, né, e uma das administradoras do evento, eu era uma das cozinheiras, então foi um aprendizado incrível e foi dali que foi aumentando cada vez mais a minha experiência com projetos de cozinha, porque nada melhor do que projetar bem uma coisa que a gente vivencia, né, Carol? E eu começaria até a dizer que é muito importante o fluxograma de tudo, né? Principalmente agora, mais do que nunca, né? Então foi daí é que veio muito essa expertise com a cozinha, né? que legal você falar isso, Dani, porque eu sempre comento com os empresários, né, gente, procurem profissionais que já vivenciaram a área, porque o arquiteto que não sabe que é uma cozinha profissional, que é acostumado com uma cozinha de casa, ele não vai projetar uma cozinha de comércio, né, uma cozinha comercial da mesma forma, né? E é uma especialização mesmo, tá dando muita microfonia, vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se sou eu, se é meu celular. Você está me ouvindo direitinho? Todos estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo super bem, super Não bem. está Não, para mim não funcionando. tá, não tá dando microfonia, tá? Não deve ser só o, como é que fala, o retorno, né? Meu equipamento profissional da Globo não está dando microfonia, gente. Desculpa.
Então, quando a gente vai montar, né, um negócio de gastronomia, e agora nessa coisa da reinvenção dos negócios, porque assim, a gente vai ter que se reorganizar, fazer um novo fluxograma, como a Dani falou, para os nossos estabelecimentos poderem abrir as portas novamente, né? Então, quando a gente fala de gestão de negócios, gestão de gastronomia, é você buscar sempre profissionais que entendam disso, porque um fluxograma de cozinha não é simples, o fluxograma de atendimento não é simples. Ele é simples depois de implantado, mas muitas vezes um erro no projeto destrói todo o nosso trabalho operacional, que podia otimizar tempo, de aumentar a produtividade, melhorar o atendimento, né? Então, isso é a grande questão que a gente sempre coloca. Aí, quando eu falo de fluxograma, Dani, o que você entende que hoje seria o melhor na questão dos fluxogramas para a nova ideia, né? A gente está vendo aí alguns novos protocolos de abertura, tem muita investigação. Inclusive, gente, tudo que a gente fala aqui são frutos de estudo da nossa experiência. A gente não está aqui para reinventar a roda ou para dar novas formas. A gente estuda muito. Eu também trabalho há 23 anos com gastronomia. A Dani há 25 anos de arquiteta e é uma apaixonada por cozinha, então foi se especializando na área de cozinha. E dentro de tudo que as pessoas têm lançado do mercado, a gente vai trazer aqui para vocês algumas ideias para a gente melhorar, né? Como que a gente vai reabrir os restaurantes? Por quê? Porque a norma veio com distanciamento de mesas, com redução de fluxo de pessoas, tanto de funcionários como de clientes, a questão como é que fala? Dos acessos, se vai pôr tapete que higieniza o pé, se não vai, um monte de álcool gel espalhado pelo mundo. O mundo é do álcool gel nesse momento. Então, aqui a gente vai dar algumas ideias para a gente aplicar esses novos protocolos, porque também a gente precisa entender que hoje muitos restaurantes estão fechados e estão com delivery. O delivery é um outro negócio dentro do nosso negócio. Quando a gente reabrir, a gente vai conseguir atender o delivery como a gente atende hoje, porque eu vejo fotos de delivery hoje usando todas as mesas do salão, eu monto lá bonito, higienizo para cá, faço para lá. Como que vai ser isso quando o salão abrir, né? Então, conta pra gente o que você acha desse novo programa, o que você pensou sobre isso pra gente. Tá. Eu diria que a gente, primeiro que é esse novo normal, né, que a gente tem que olhar. Quando eu falo de fluxograma, Carol, eu acho que todo o pessoal dessa área tem que entender do fluxograma de pessoas. Quando eu falo de pessoas, nós vamos ter o restaurante efetivamente aberto, não sabemos quando, né? Mas hoje nós já temos os protocolos, vamos falar. Distâncias. Distâncias em primeiro momento, que seja quem está ali no balcão, distância das mesas, que depois eu até vou postar no meu Instagram, tá? As figurinhas do que eu estudei dentro da Agência, né, Nacional de Restaurantes. Então, esse protocolo já tem, mas se a gente for pensar efetivamente, não é para já, né? O que a pessoa tem que pensar hoje no fluxograma do restaurante é aproveitar essas áreas, aproveitar os profissionais que tem com ela, para pensar, porque no primeiro momento agora, eu acho que tem que atacar de delivery, entender o que o teu cliente deseja, para que este layout seja pensado em cima vamos falar, da empatia mesmo, né? Porque a gente pode falar desde um restaurante que era por quilo, que ele vende uma comida mais caseirinha, tradicional do dia a dia, que ele vai atender os profissionais que estão no home office em casa. Peraí, sumiu sua voz. Não tô te ouvindo. Voltando? Tá ok? Sumiu a sua voz. Peraí. Normalizou? Não, Normalizou? tá baixinho ainda. Tá. Deixa eu ver o volume aqui. Você não tá de fone, né? Não, você acha melhor colocar? Não, eu não gosto de fone também. Eu perguntei porque às vezes o fone desconecta. Já aconteceu. Tá, eu vou colocar o fone para ver se a gente resolve a situação. Melhorou?
Todo mundo tá ouvindo a Dani, gente? Só eu, né? Então a gente fala aí de novo, Dani. Testando, testando. Vou de fone agora. Não? Alô, testando. Tô te ouvindo bem baixinho. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Estão Ah, então, ouvindo? Estão pra mim falando, agora é Ale? perfeito. O pessoal falou que voltou. O Hã? Mercado Vix voltou e estão ouvindo as duas. Eu que tava ouvindo mais ou menos. É o que eu te falei, meu telefone hoje tá dando delay. Tá cansado de Tá, você fazer está me live. ouvindo? Está me ouvindo? Tá. Sim, pode Então, falar. voltando. Então, voltando. Vamos pensar. Num segundo momento, a gente vai ter lá o distanciamento das mesas, né? Que depois eu vou botar as imagens, do balcão, do caixa, pensar em soluções de cardápios virtuais para aquele segundo momento. Mas eu acho que para agora é legal a gente pensar em fluxogramas de layout para atender o que se pede agora, né? O que eu estava comentando era, existe o restaurante que trabalha com aquela comida de dia a dia, né? Que, vamos falar, ele trabalha aquela comidinha mais caseira, mais tradicional, a pessoa está lá no home office, ele tem que pensar o fluxograma de entrada e saída e de entrega, como é que esse profissional que vai entregar para ele, vamos pensar no delivery, por onde ele vai entrar, qual os cuidados de distanciamento? A mesma coisa com os entregadores, os fornecedores. Então, esse layout, a gente tem que pensar o quê? O contato de pessoa com pessoa, né? Quem que entra dentro do seu restaurante, além dos seus colaboradores, E como, né, né? Lê? E entra bastante. Então, assim, o horário de entrega, o cuidado com a entrega. Então, de repente, é repensar o seu negócio para atender às necessidades do momento. E aí eu já diria, Carol, que é estudar e com empatia, porque nós vamos falar assim, nós estamos passando numa fase que tá todo mundo, vamos falar, nós estamos carente, né? Carente de celebrar, carente de estar junto, carente de comer aquela comida que eu ia naquele restaurante. E então, assim, não dá para a gente generalizar, porque o cuidado é limpeza de tanto e tanto tempo, higienizar tudo, mas o fluxo mesmo, cada um tem que pensar no qual que é o desejo do cliente, qual que é a necessidade, né? Tem gente que não vai confiar no entregador, não vai confiar no delivery. Então, de repente, será que não compensa ter uma saída e entrada no teu restaurante? Para quê? Para que esse contato seja o menor possível? É Sim. tudo isso que a gente vai colocando Então, Dani, como mas assim, sugestão. é muito interessante isso, e eu brinco que o sonho de toda consultora como eu, que conhece toda a gestão, é isso que eu te falar, tem que arrumar um pouquinho, porque na hora que depois do fone, melhorou, agora você tá parecendo, aí, mexeu de novo. Não pode respirar perto do celular na live, viu, Dani? Não te É, contei. eu vou tirar o Sim, fone e ver, tá bom? tá ótimo, tá melhor. Agora eu tô te ouvindo. O Alexandre está falando que no shopping já é assim. Sim, Alexandre, o shopping é planejado com área de serviço e tudo mais. A maioria dos restaurantes não tem uma entrada independente para motoboy, não tem uma entrada nem de serviço, muitas vezes, para o funcionário. É super complicado. Então, quando a Dani fala isso, gente, eu quero que vocês entendam que hoje vai ter que pensar nisso. Então, talvez tenha que organizar o layout de uma forma a ter um corredor independente de serviço. Não dá para Tá. construir, a gente sabe que a nossa receita está muito mais baixa, né? E isso, para quem é do food, tem isso muito claro, mas tem gente aí que acho que conhece mais da Dani do que o food, conhece mais da arquitetura. O mercado do food, gente, quando as pessoas falam, mas o delivery está funcionando. O delivery, quando representa bem numa operação, ele atinge 30% de um faturamento normal de salão. Existem casos, outro dia, só para introduzir para o pessoal entender,
Existem casos, como eu entrevistei outro dia um empreendedor ali do Swiss Park, que ele está conseguindo manter 80% do que ele faturava no salão com delivery, mas por quê? Ele criou um e-commerce, a galera topou as ideias que ele teve e deu muito certo, porque ele está numa região que não chega todo mundo lá também. Então, quando alguém quer comer algo diferente, compra dele, que era um empório e um gastrobar à noite, com música ao vivo. Aí, normalmente, o delivery representa 10% a 30% de faturamento geral do restaurante. Então, eu preciso abrir o salão para funcionar. E hoje, abrindo o salão com as regras de distanciamento, isso que a Dani está sugerindo é você pensar que o seu espaço vai ficar ocioso, entre aspas, e talvez seja uma grande opção você montar um corredor de serviço nesse caminho que a gente está falando. Por quê? Para o cliente se sentir acolhido de forma que ele volte a frequentar, porque o cliente está com medo de sair, mas ao mesmo tempo o cliente vai querer conviver com a Dani também. Né, Dani? Então, entrando um pouco no que você está falando, né, que nem perguntou, né, em relação a shopping. Vamos supor, nem todo mundo vai ter uma entrada independente para entrar e sair o motoboy, entrar e sair o fornecedor de matéria-prima. Então, tudo a gente tem que pensar no layout em cima dos procedimentos. Eu não tenho uma entrada separada, então o horário vai ser X. Naquele horário que não vai estar entrando e saindo a mercadoria que vai ser entregue para o cliente. E outra, esse espaço ocioso hoje de salão, por que não criar temporariamente um espaço de higienização de tudo? Tem que aumentar. Tem que aumentar, né? Com o salão reduzido, tudo tem que ser higienizado de tempos em tempos. Então, pegar esse profissional que estaria atendendo mesa, para ele estar nessa higienização necessária. E os procedimentos do fluxo, eu acho que tem que ser baseado, porque nem todo mundo vai ter. E não é um momento que eu vou sugerir uma super reforma aonde, como que é, o fluxo de caixa diminuiu. Então, não é o caminho. Então, é pensar com inteligência, que nem o que a gente falou dessa empatia, né? Quem é seu cliente? Quem pode ser seu novo cliente? Eu acredito, sim, que um delivery vai aumentar. Então, assim, para que esse delivery aumente, você tem que mostrar esse fluxo bem trabalhado no seu layout e cada vez mais passar essa segurança para o seu cliente, porque tem gente que não vai confiar. Então, vamos aproveitar que a gente tem a internet hoje para mostrar, olha como que está meu fluxo de pessoas. E põe isso, eu falo assim, coloca isso, registra isso em vídeo, em foto, mostra aí como é que você está trabalhando dentro, como é que seus funcionários, seus colaboradores estão trabalhando dentro desse novo layout, porque esse distanciamento, eu nem vou falar muito, porque é num segundo momento. Agora a gente tem que resolver o fluxo de caixa para aumentar a entrega, né? Então, nem que seja na base como é que fala? Do takeaway, né? Deixar as coisinhas prontas. Você pensar uma forma de entrega, né? Pensar nesse espaço que eu vou poder. A pessoa que não quer motoboy, não quer delivery, porque ela não está confiando principalmente aqui em Campinas, que a coisa tá no pior pico, vamos falar, né? Então as pessoas vão ficar com mais medo ainda, só que ninguém vai deixar de comer. Sim. Né? Então, assim, é louco, porque é pensar as estratégias de como que você vai trabalhar tudo isso, porque você pode entregar ali mesmo, que seja num espacinho separado, não está tendo movimento na área de mesas, procurar pensar de que forma que você vai passar com segurança que a comida está saindo de dentro da cozinha e saindo do restaurante de uma forma segura, né? O Alexandre está falando aí que uma amiga que não tem casa pegou o corona do motoboy. Tem várias histórias, Alexandre. Essa história, a gente está vivendo um momento de muita incerteza justamente porque a gente não entendeu ainda, não tem estudo suficiente para isso, para entender como é exatamente essa contaminação, né?
teve aquele boom de medo da embalagem, mas já foi comprovado por vários microbiologistas que o vírus não dura tanto tempo em embalagem, mas há sugestão de segurança do alimento, que você precisa deixar a embalagem de quarentena ou limpar quando chega no seu estabelecimento. Mas o que eu quero que vocês entendam, assim, em termos de segurança do alimento, os restaurantes, a maioria deles, tá? Eu não estou falando pé de chinelo, estou falando os restaurantes de maneira geral, que a gente costuma frequentar, todos sempre cuidaram. Não entra papelão na geladeira, na câmara fria, porque papelão é vetor de insetos. Você sempre higieniza as embalagens primárias, que a gente fala, tirou do papelão, está na embalagem primária, que é em contato com o produto, a gente também higieniza para colocar na geladeira, na câmara fria, no freezer, seja onde for. Então, a gente já tinha esse cuidado. O cuidado hoje é muito do contato humano, é por isso que eu chamei a Dani para a gente falar de layout, porque assim, dentro das nossas cozinhas, a gente também vai precisar do distanciamento. Né? Então, a gente precisa lembrar que o distanciamento não é só no atendimento, é dentro da cozinha também. E muitas vezes as cozinhas são minúsculas. E como que eu vou fazer isso? A gente vai ter que organizar turnos, vai ter que organizar o layout de outra forma, mudar a posição de equipamentos, de bancadas de trabalho. Aí a Dani pode falar melhor. Que na verdade, quando vamos pensar antes da pandemia, como é que se pensa um projeto de um restaurante, né? De uma cozinha? É fluxograma, sempre foi fluxograma. Entrada de matéria-prima, pré-lavagem, pré-preparo, cocção. Isso, vamos falar, saiu para o salão. Vamos falar, é um fluxograma. Vamos pensar, qual é o novo fluxograma? O novo fluxograma é o mesmo cuidado redobrado com o distanciamento humano, com o preparo humano, com luva, com proteção, que essa proteção não só com o entregador, com o colaborador, entre todos, né? Entre todos. E eu questiono, eu jogo aí uma interrogação, se nós temos um espaço de salão ocioso, e nós temos o funcionário que servia as mesas ocioso, ou seja, nós já temos, se for a questão da embalagem, nós já temos um espaço para deixar essa embalagem esterilizada e pré-preparada para o dia seguinte. Então, pronto, resolvido. Então, a gente volta ao bom fluxograma. Porque toda vez que eu vou fazer... Toda vez que eu vou fazer um... Só para você saber, alguns restaurantes estão usando o garçom para cuidar dessa limpeza da embalagem, esterilização antes de entregar para o motoboy, ensinar o motoboy a lavar a mão e esterilizar a caixa. Então, está tendo um trabalho que, inclusive, com o motoboy a gente nunca teve, tá? Eu trabalho com filho há muito tempo, nunca se cuidou tanto do motoboy como a gente cuida agora. Né? Então, assim, tudo é pensar, porque antes, nós vamos continuar projetando, pensando da mesma forma. É pensar na linha de produção e no distanciamento, né? Então, é o que você falou, nós não vamos reinventar a roda. Nós vamos redobrar um cuidado e uma higienização que, na verdade, já tinha nas normas. Se a gente for pensar, né? Ela já existia. É que agora está assim, né? Você pegar as leis da vigilância sanitária, se a gente for ler mesmo e for ler completamente antes de fazer um projeto de um restaurante, ela já existia, só que agora nós temos mais procedimentos, né? Então, esse cuidado redobrou. É que há uma cobrança muito maior, né? De que a legislação seja realmente colocada em prática. A legislação sanitária, existe há muitos anos. A gente, como eu falei, 90% dos restaurantes já seguiam. Alguns quebravam galho com outras coisas, a gente sabe, a operação é complicado, né? Alguém está perguntando, eu não sei o seu nome, Ângela. Está perguntando como está... Ângela, não mudou a legislação. A legislação continua a CVS 6, as normas da vigilância sanitária. Existem protocolos que foram elaborados pela ANR, que é a Associação Nacional dos Restaurantes, pela Abrazel, Associação Brasileira de Restaurantes,
algumas empresas de qualidade e segurança dos alimentos, e o Sebrae também fez uma cartilha de protocolos, onde completam a legislação. Não mudou a legislação da vigilância sanitária. A única coisa é por conta do Covid ter algumas normas protocoladas para esse distanciamento, tá? Depois, você pode me seguir aqui no Gestão, eu publico sempre, eu pego o seu telefone com a Dani, ou você me manda um oi no meu WhatsApp, eu te mando essas cartilhas, eu tenho todos aqui. Estou lendo E na parte dos layouts do salão, eu vou também publicar no meu Instagram os desenhos básicos de distanciamento, porque a questão é o distanciamento, né? Se a gente for pensar em layout, é distanciamento de mesas, distanciamento de pessoas. Vamos pensar, chegou um grupo de família, eles vão sentar junto porque eles já estão convivendo juntos. Chegou outro grupo de família, então o importante no layout é que essas mesas estejam separadas, né? Então, com esse distanciamento sugerido. Uhum. Com certeza. O Roberto está falando que quando o motoboy é próprio, é mais fácil. Sim, com certeza, Roberto, mas a gente usa os marketplaces e é o que eu falo para todo mundo quando eu dou treinamentos. O motoboy, ele é um parceiro, como qualquer outro terceirizado, entregador de mercadoria, enfim, qualquer pessoa, o prestador de serviço de maneira geral. Então, você tem que trazer esse motoboy terceirizado para junto, para ele também seguir os protocolos. Na maioria dos protocolos, todo mundo segue igual, né? Depende, assim, muda uma coisinha ou outra por região, estado, porque tem algumas normas municipais. Mas o motoboy hoje também está muito mais instruído e mais próximo. Então, você consegue contornar. Você tem que fazer dele um membro da sua equipe, mesmo ele sendo terceirizado quando ele não é próprio. Não tem como você esquecer dele, porque ele é o cara que chega lá na ponta e entrega o produto para o seu cliente. Então, do mesmo jeito que hoje a gente cuida muito, a gente já cuidava, tá? Tem exames semestrais para fazer com funcionário, um monte de coisa, que continua e agora tem mais o exame do Covid. O que acontece? A gente já cuidava da saúde dos funcionários, agora a gente também tem que cuidar da saúde do motoboy terceirizado. Então, assim, Ângela, está sendo estudada uma lei, né? Está se brigando aí entre entidades, os marketplaces, o Ministério do Trabalho, quem que vai pagar o custo do cuidado com a saúde do motoboy. Porque o motoboy não é meu funcionário do restaurante e não é funcionário do marketplace, é um Uber, né? Então, está se tentando legalizar, é uma briga muito grande. Eu nem gosto de entrar nesse detalhe e ficar falando disso, porque realmente tem questões políticas envolvidas, de subemprego, enfim, um monte de coisa que envolve política e órgãos públicos também. Mas é importante a gente saber que, como gestor, a dica que eu sempre dou, traz esse cara para perto, traz ele junto, ensina ele como você quer que ele trabalhe no seu restaurante. Então, na hora que ele estiver atendendo o seu cliente, ele vai fazer do jeito que você ensinou, porque ele é aberto a aprender. Eles são pessoas, como qualquer outra, carentes de informação, muitas vezes, né? Aí chega na empatia que a Dani falou, né? Porque, na verdade, os procedimentos agora estenderam até eles, né? Então, a minha dica, né, é pensar nesse fluxograma de todo mundo que entra e sai desse lugar de produção. Falar de layout agora, eu nem perderia muito tempo da gente falar em layout de salão, porque o salão, se a gente for pensar, ele é o mais fácil de ser resolvido. Eu distancio as mesas, coloco protetores, faço a higienização, trabalho com cardápios digitais e tento fazer um pagamento digital também. Então, vamos falar do salão, eu falo que é a parte mais fácil de se resolver, porque nós temos soluções rápidas. Agora, quando entra para dentro da cozinha, que é a chave da questão, né? Não tenho entrada e saída. Procedimento, horários.
Então, eu costumo pensar junto com o cliente todas essas soluções. Ah, o cardápio tá muito elaborado para o espaço que eu tenho e para o procedimento que eu preciso ter no momento. Eu vou estar questionando junto. Não é hora de reduzir o cardápio e ver o que mais sai? Então, todo esse procedimento, não dá para pensar um layout de cozinha de restaurante sem saber o que vai ser produzido nela. E agora, já era assim, né? Já era. Sempre foi assim, né? O que você vai vender? Complicados, né? Que não sabiam o que iam vender, queriam reformar a cozinha, né, Dani? Então, assim... Me falou, só para deixar uma deixa para o empreendedor, é assim, o primeiro, antes de reformar, de plantar qualquer operação, a gente tem que saber que cardápio nós vamos servir. Aí o arquiteto, como a Dani, por exemplo, que é uma profissional da área, ela vai conseguir desenhar o melhor layout, com os melhores equipamentos, vai poder te ajudar realmente a ter a melhor cozinha para entregar o que você quer entregar. Eu vou lançar vídeos no YouTube, só fazendo um parênteses, Dani, falando dos 4 pilares do food, e um deles é a identidade de conceito. É por onde eu começo o meu negócio, né? Porque senão eu não sei o que eu vou vender, como é que eu vou reformar a cozinha. Eu já apresentei cliente assim para Dani, por isso que a gente ri. O cara queria alguém para reformar a cozinha. Eu falei, eu tenho uma arquiteta, mas o que você vai vender nessa cozinha? Ainda não sei, depois a gente decide. Eu falei, como que reformamos sem saber o cardápio? Então, o fato de eu ser cozinheira também, eu penso junto. O que nós vamos produzir? Então, agora, eu acho que é dar uma olhada, o que eu aconselho, né, para os proprietários, os empreendedores da área de food service, o que eu aconselho? Olha para o teu cardápio, volta e olha com empatia para o seu cliente, vê se é isso que ele está querendo comer, viu entender a necessidade do cliente, volta para a sua cozinha, produz isso com qualidade, vê se você está com fluxograma de segurança, né? Que é o que nós já falamos, está redobrada, a questão está redobrada. Né? Uhum. Ah, não tenho espaço, repensa os horários. Então, tem que olhar com bastante empatia para tentar aumentar esses pedidos delivery até que o salão se abra completamente. Porque agora é uma questão de sobreviver. Porque cliente tem, né? Quando você fala isso de repensar o cardápio, olha que importante, gente. A gente está num momento que você pode tirar várias coisas do seu cardápio. Que estão lá atrapalhando o seu fluxo de cozinha nesse momento. Reduz o cardápio, deixa o que realmente vale a pena, o que está te dando um respaldo, um dinheiro, né, um faturamento adequado nesse momento. Fora isso, é momento de testar também algumas receitas para lá para frente a gente poder implantar coisas novas. Teste, aproveite, lance alguns pratos que você acha interessante para o seu cardápio e testa, faz um lançamento mesmo. Hoje o prato do dia tal, a gente está testando receita, o preço é especial. É importante você cativar o cliente dessa forma. Só pegando mais um gancho do que a Dani falou, atenção também, nesse momento que a gente está só de delivery, no nome que a gente transfere para o app de delivery. Por exemplo, eu sou um self-service. O meu nome. Eu chamo Carol Self-Service. Aí eu coloco lá no delivery, no app lá, Carol Self-Service. Não, Carol, Quentinhas da Carol. Não sei, eu tenho que, às vezes, adaptar o meu nome original para o delivery. Porque senão, eu já vi isso, tá? Eu já vi lugar que vendia marmita que tá vendendo hambúrguer, mas chama marmitaria não sei o que, daí você olha lá as fotos do delivery, é hambúrguer. Aí eu tô procurando alguma coisa e não acho porque o seu nome não liga com aquele produto que você está realmente vendendo. Então, eu estou vendendo prato feito, porque eu era um buffet de self-service, agora eu estou vendendo comidas prontas. Melhore a sua comunicação com o cliente, né?
E Porque senão depois fica fácil. que a gente volta na empatia. Então, antes de mexer no que precisa ser melhorado, tenta se Aham. aproximar o máximo possível do seu cliente para entender qual que é o desejo dele no momento, para ver se você está com uma área preparada para atender a Sim, maior necessidade dele. Então, sim, assim, exatamente. e hoje nós temos uma facilidade para ouvir, né? Se você quiser ouvir teu cliente, nós estamos numa era digital que está a coisa mais fácil. Você falar, meu querido, o que você deseja, que Aham. é o que eu falei no começo, é a empatia. Depois vai arrumar o que precisa, para também você não fazer investimentos desnecessários, que não é momento de fazer reformas erradas, vamos falar, né? Exatamente. É igual eu falei para o pessoal, né? Algumas pessoas me perguntaram, cara, eu ponho as divisórias na mesa ou separo mais na mesa? Eu falei, olha, o protocolo é de separação das mesas. Então, eu, Carol, se o restaurante fosse meu, eu tiraria essas mesas de circulação, guardaria elas num outro lugar para espaçar a mesa. A divisória, né, em cima das mesas, em alguns lugares, algumas mesas maiores, são interessantes, mas depende do serviço que eu faço. Às vezes é um super investimento e que não vai atrair meu cliente, então eu vou gastar dinheiro à toa. Então eu tenho que repensar e, como a Dani falou, ouvir o cliente. Aí a Lilian está perguntando, eu vou aumentar os valores dos meus produtos quando voltar a reabrir o salão? Dani, isso é estratégia de gestão. Dani não, Lilian. Você vai ter que entender se é possível aumentar o seu preço. Eu vou te falar que pelo estudo que eu tenho feito, você vai ter que abaixar o preço. A população, de maneira geral, muitas pessoas perderam o emprego. Nós estamos vivendo duas recessões, a econômica e a da pandemia, a de saúde. Muitas pessoas estão desempregadas e muitas pessoas estão com redução de salário. Então, assim, para você atrair o seu cliente, você vai ter que repensar num cardápio mais barato. Inclusive, alguns chefes famosos, com grandes casas, com ticket médios altos em São Paulo, estão redesenhando seus negócios nesse momento. Por quê? Porque eles acreditam que uma fatia muito pequena, que não mantém o meu negócio funcionando, que vai poder comer pagando tão alto o ticket médio. Então, vai ter que ser feito um estudo do seu negócio, do seu tipo de cliente. Às vezes, o cliente, ok, aumentar. Mas vai ter cliente que não vai topar aumentar preço. Ou mantém o mesmo, ou até precisa ter mais promoção. E aí você vai ter que fazer toda uma gestão, uma coisa que, se vocês precisarem de ajuda, eu posso ajudar nisso, né? É um dos meus trabalhos aí como consultora, fazer gestão de resultados. E Dani, conta o que mais você acha assim, nas reorganizações dos fluxos, o fluxograma, como é que você sugere aí para o pessoal ir implantando? Olha, Carol, para mim é o fluxo de pessoas mesmo, como eu já falei, né? A chegada da matéria-prima, vamos falar, nós estamos trazendo coisa de fora para a rua, da rua, né? Da rua, entrando para dentro da cozinha, lá para a despensa que seja, né? Este cuidado, eu acho, o fluxo de entrada da matéria-prima, eu acho que é um ponto bem crucial para se tomar cuidado, porque, como você já falou, higienizar embalagens está resolvido, nós temos área, está fácil. Agora, pensar que hora que essa matéria-prima chega, por onde que ela entra, o que é feito com ela antes dela entrar para o pré-preparo, para ir para, né, para chegar até a cocção, e quem são as pessoas que vão fazer todo esse processo? Chegou, recebeu, cuidado na proteção. Foi para uma dispensa, que seja a dispensa refrigerada ou a dispensa seca. Como é que ela entrou para dentro? Sim. Higienização. Pegou da dispensa, foi para o pré-preparo. Higienização. E quantas pessoas, e a que distanciamento esses colaboradores estão trabalhando, né? Porque a preocupação tem que ser geral com todos, né? E assim por diante. É fluxograma.
produziu, colocou na embalagem. Aí começa a preocupação do fluxo, parte 2. A Sim. comida está pronta, foi para a embalagem. Quem pegou, que distanciamento que pegou, seja no takeaway que o cliente ligou e fez o pedido, tem por onde que eu vou entregar, que segurança que eu vou passar para o meu cliente na hora que eu estiver entregando e por onde, né? E pensar nesses horários, né? Sim. Nesses horários, porque não adianta, eu já vi restaurante que no meio da produção está chegando matéria-prima. É o óbvio do óbvio que mas acontece. Então, assim, tem que tomar esses cuidados que já existiam, né? Só que agora redobrados, né? A Ângela está perguntando sobre ventilação, se o ar-condicionado é uma preocupação, Dani. O que você tem de informação aí dos protocolos sobre ventilação dos espaços? Olha, eu não sou a favor, eu não li nada nos protocolos especificamente sobre ar-condicionado, mas efetivamente eu acho que já, espaços bem ventilados é o ideal, né? Porque, vamos falar primeiro, espaço salão, que é onde realmente é utilizado o ar-condicionado, esses não estão sendo ocupados no momento. E mesmo a hora que tiver, eu não sou a favor, porque efetivamente já tem que ter limpeza de filtro, antes de Covid, já era um equipamento que gerava uma contaminação. Então, apesar de eu não ter lido nada ainda em protocolos, não sou a favor. A área de salão abre, ventila, e quem tem a possibilidade de estar em espaços abertos seria o melhor dos mundos, né? Quando os restaurantes são maiores. Agora, falando para a cozinha também volta a mesma coisa. A proteção com tela mosqueteira, que lá nunca vai ter ar-condicionado. Então, eu não sou a favor, tá, né, do eu vou ar-condicionado. Janelas abertas para a área do salão. Ângela, assim, pelas pesquisas de perfil, né, de comportamento de pessoas, comportamento do consumidor, as pessoas têm respondido e está para sair uma próxima pesquisa entre amanhã e a semana que vem da Galunion, que faz muita pesquisa comportamental do cliente de food. As pessoas vão procurar lugares mais abertos, mais ventilados e mais adaptados a esse novo momento de distanciamento no sentido de ventilação também, porque o cliente também está preocupado. E como a Dani falou, ventilação e exaustão são dois problemas dentro de restaurante, muitas vezes de operação, de cuidado, tudo isso. Então, a gente vai ter que redobrar os cuidados. Já existem alguns protocolos de algumas empresas de qualidade no programa de limpeza de ar-condicionado com sanitizante mais potente, enfim, a troca de filtros com mais frequências do que o habitual, porque tem restaurante que é bistrô fechado. Se não ligar o ar, não tem ventilação. Mas o ideal é que, se puder abrir janela, pelo perfil do consumidor, o cliente vai preferir estar no seu estabelecimento de janela aberta. É história de ônibus que não abrem janela. As pessoas não querem mais andar de ônibus de janela fechada, né? Então, é muito complicado isso. O Celso está perguntando o que a gente acha se o segmento vai retornar rapidamente após a abertura. Celso, não vai voltar rapidamente, porque com protocolo de abertura de 30% de ocupação, muitos restaurantes nem vão abrir as portas imediatamente. É o que eu tenho conversado com os donos de restaurante. Por quê? Porque esse exemplo que eu dei lá do Swiss Park, da minha live da semana passada, ele está vendendo 80% de delivery, num espaço muito pequeno que ele não tinha projetado para delivery. Se ele abre 30% do salão, ele tem 36 lugares. São 10 lugares. 10 lugares onde ele vai ter que cuidar desses 10 lugares com distanciamento, ele vai ter o problema do fluxo da mercadoria do delivery saindo, porque é o mesmo salão e ele não tem para onde expandir, porque ele está numa galeria comercial. Ele não tem como abrir uma porta paralela para sair para o outro lado. E aí, ele está com esse
com essa interrogação momentânea de que abro porque o cliente quer voltar ao meu estabelecimento ou só mantenho o delivery até poder abrir 100%. Ele está fazendo estudos financeiros. O food service, ele sempre sofre com as crises econômicas e dessa vez que a gente teve que fechar as portas, está sofrendo ainda mais. Aí a gente teve demissão, a gente teve a redução de carga horária, o afastamento lá com a MP, mas quando reabrir, não necessariamente eu vou poder resgatar todos os funcionários que saíram. Muitos, inclusive, que são do Nordeste, estão no Nordeste, né? Eu sei de casos de alguns estabelecimentos que tinham que reabrir, ligou para o funcionário, o cara está lá no Nordeste, não tem nem dinheiro para voltar e eu não tenho dinheiro para mandar para ele vir agora. Eu preciso funcionar alguns dias para fazer um fluxo de caixa. Então, eu acredito na reabertura, eu acho que vai ser uma coisa paulatina para esse ano. A gente vai ter aí mesmo um trabalho árduo de resgate, de reencontro, de reconexão. Todo mundo quer sair de casa, como a Dani falou no começo da live, encontrar as pessoas. Mas não vai ser rápido, vai ser uma coisa gradual, até por conta do medo que muitos clientes ainda têm. Sim, e aí vamos falar assim, desse segundo momento, né? Já que esse segundo momento, aí voltando, já que a gente entrou nesse segundo momento, falando de futuro, o que eu diria? Pensando na abertura do salão, lá na frente, então, você tem um tempo hábil aí, bacana, para planejar e para se planejar. Então, planejar com o quê? Vamos falar agora do layout do salão efetivamente, que é onde a gente vai precisar, além do distanciamento das mesas, proteção entre uma mesa e outra. Então, assim, pensar isso com inteligência e custo, mas já que você tem um tempo hábil, já começa o planejamento de como vai ser a hora que reabrir, né? Como é que vão estar as mesas, que anteparos que eu posso investir de mesa, que não vai ficar com aquela cara de improvisado, para o lugar continuar bonitinho, porque as pessoas comem com os olhos, sim, não só o alimento, mas pensar na ambientação do espaço. Se não tem a ventilação, será que eu não posso abrir uma janela na área do salão para ter uma área de salão mais ventilada? Como é que vai estar os reparos? Como é que vai ser esse meu cardápio digital, né? Que ele pode estar suspenso numa parede que a pessoa não precisa tocar, ou ele pode estar com um QR Code. Então, assim, eu acho que é momento, apesar de estar um pouco distante esse segundo momento de abertura, é aproveitar esse tempo hábil e pensar que melhorias que eu vou ter que fazer no meu salão para esta reabertura, porque aí eu não preciso ter um fluxo de caixa agora para ir arrumar tudo de uma vez, porque não é para agora. Então, não é hora de investir efetivamente no salão, mas já planeja para você. Eu acredito em tudo que você está falando, eu também acreditava que não era para a hora, mas eu posso dizer que está havendo um movimento para a reabertura breve dos restaurantes. Por quê? Porque há um consenso entre os donos que se o mercadinho, a padaria, ou mesmo o supermercado pode abrir, o centro da cidade pode abrir, por que o restaurante não posso abrir? Com todos esses protocolos que a gente já determinou de distanciamento e de cuidados, né? Então, existe uma mobilização entre entidades, entre donos de restaurante, para a gente reabrir, sim, justamente para reaquecer esse mercado que já perdeu muito. É um dos mercados que sempre sofre com as crises econômicas, porque é um mercado que eu brinco, né? Vende o almoço para pagar a janta, vende a janta para pagar o almoço, e fica nesse ciclo vicioso de, às vezes, muita falta de planejamento, mas também desses baques, né? Porque eu fui obrigada a fechar a porta. Eu não fechei a porta porque eu quis, eu não quero, eu por segurança vou fechar a porta. Não, eu fui obrigada a fechar a porta porque veio uma norma de quarentena determinada por lei, né? Porque é a lei da emergência de saúde pública, enfim. Então,
pode ser que abra um pouco antes do que a gente está imaginando, mas como você falou, planejem. Eu estou falando isso desde o dia 16 de março, 19 de março, foi minha primeira live, e eu tenho falado isso. Eu falo, gente, aproveite esse momento de loucura que a gente teve que fechar, olha o seu negócio, observa, veja o que você pode melhorar, para melhorar custo, para fazer um fluxo de caixa sendo pego de surpresa novamente, né? Porque o que a gente lê também de pandemia é que daqui a pouco pode haver uma terceira onda lá na China, que vai chegar no Brasil em 2021. E a gente vai ficar nessa incerteza e nessa dor de não estar ganhando dinheiro até 2021. Não dá. Nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro. Por isso que eu acho assim, volto a falar, né? Ouvir seu cliente para planejar essa mudança de layout do salão, né? Sim. Por que não ir ouvir o cliente, se ele quer voltar a comer lá ou não? O Celso aqui está perguntando, né? Vocês acham que a tendência de delivery vai permanecer? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que mesmo o novo normal, todo mundo vai ficar receoso de voltar ao normal, que não vai ter o normal como né? Eu tenho uma frase do delivery que eu considero assim, Celso. O delivery era uma tendência, a gente vinha falando de ter delivery, já vinha se estudando embalagens sustentáveis, um monte de coisa há muito tempo. Vinha empurrando, a gente vinha empurrando do food. Eu falo a gente porque eu sou do food, tá? Então a gente vinha empurrando, mas era uma tendência. Ela virou realidade e ela é permanente, ela não vai mudar. Vai ter, como é que eu vou te explicar? Logisticamente e de gestão falando. A gente vai ter patamares, como a gente já teve, por exemplo, quando a pandemia começou e todo mundo ficou em casa, a primeira semana das pessoas dentro de casa, o delivery fez uma linha ascendente fenomenal. Todo mundo comeu fora. Vamos comprar delivery. Legal. Mas saiu o alvoroço, houve uma estabilidade. Quem já era do delivery consciente, organizado, tá lá, tá naquela média de 20%, 30%. Tem os casos, como eu comentei, de 80%, mas é 1 em 1 milhão de clientes. Mas o delivery, ele chega num patamar e ele para também. É aquele faturamento, ele não sai dali, porque não tem outras opções. Como o restaurante, quando eu vou no restaurante, eu escolhi até lá. O delivery, quando eu abro a plataforma lá, os marketplace, tem 1000 ofertas. Mas vai continuar, com certeza, vai continuar de outras formas também, no sentido assim, takeaway, das pessoas passarem e pegarem. Já existe esse sistema em alguns mercados de São Paulo que vende a comida pronta há muito tempo. Você compra a comida inteirinha pronta, até comida japonesa, embaladinha para sua refeição. Ali na Paulista tem vários mercadinhos que são assim. Então, uma tendência que veio vai ficar, até porque muita gente vai continuar trabalhando no home office, não cozinha, precisa comer fora, vai continuar recebendo o ticket da empresa. Enfim, é uma realidade, não fugiremos mais. E quem não tem delivery, né? Quem dentro da sua... Isso, Alexandre Irota. Eu estava pensando aqui que eu conheço o Shimada, que trabalhava no Irota, não trabalha mais no Irota, que é um colega do Senac, enfim. Mas eu falei, não é o Shimada é a pessoa, não é o lugar é o Irota, que o Alexandre falou. E falando dessa coisa da tendência, da realidade que virou o delivery, a gente sempre vai precisar comer. Então, só a forma de se relacionar com a comida que mudou um pouco mais e houve esse resgate. Muita gente que não cozinhava em casa. Então, aqueles kits de comida semi-pronta estão bombando no mercado. Por quê? Porque quem não sabe dirigir muito, cozinhar muito bem, compra e finaliza em casa, às vezes com uma live, curte, né? A Dani cozinha bem, ela vai fazer comida espanhola daqui a pouco, eu quero ser cobaia, eu já falei para ela. E assim, por isso que eu falo que é com conhecimento de causa, né? Eu faço comida às vezes e eu pergunto, né? Como é meu lado B, meu lado A, é tudo junto, arquitetura e cozinha, né? Tudo junto e misturado. E é incrível
quando a gente tem empatia e pergunta para o cliente, meu, o que você achou? O que eu posso melhorar? Eu recebi resposta, Carol, com tanta alegria. Então, eu friso muito nisso, que é uma forma de você não investir errado, porque de repente o cara fala assim, vai reabrir, vou lá gastar o que eu não tenho no salão. É o momento? Então, Sim. escute seu cliente antes de fazer qualquer investimento. Que é o que você falou. O planejamento agora, mais do que nunca, ele se faz necessário de compra de equipamentos, né? Sim. Por exemplo, você tem uma lava-louça que já lava e todas as louças e talheres já saem higienizadas. Hoje, Sim. mais do que nunca. Então, assim, é saber planejar para investir corretamente e ter teu fluxo de caixa, não ter ele vazando para o lugar errado, né? Exatamente. Dani, a gente você não vai acreditar, vai fazer 1 hora que a gente está aqui batendo papo. Faltam 4 minutos para a live acabar. Já! Então, 1 minuto para finalizar pro Instagram não derrubar a gente, porque o Instagram adora me derrubar. Eu falo pra caramba ainda. Que ótimo! Dani, querida, foi muito bom, mas deixa o seu recado final aí e a gente combina uma outra em breve. Com certeza. Bom, eu quero agradecer aí a presença de todos, né, participantes. Vi aí a Lu Rosim, minha amiga nutricionista, que há 20 anos atrás me deu uma consultoria incrível. Lu, aproveitando, me deu uma consultoria incrível para uma cozinha de uma indústria, que eram 1.200 refeições diárias. Lu, minha parceirona. Então, assim, o meu recado final é empatia com o seu cliente, gente. Empatia. Para depois pensar no que investir. E me coloco à disposição, né? Meu Instagram, Daniele Rossi Lopes Arquitetura. Qualquer dúvida, podem me perguntar, fiquem à vontade. E fico aí à disposição, Carol. Amei, eu agradeço demais o convite. Que bom, gente. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Dizer que eu estou aqui toda quinta-feira num papo incrível como esse com a Dani, às 17 horas, no Pitada de Ideias da Carol Bortoleto. Esse vídeo fica salvo aqui no GTV e depois vai para o meu YouTube também, Carol Bortoleto. Lá tem todas as lives salvas, desde o dia 19 de março eu estou fazendo live. Tem algumas lives de um projeto social que eu ajudo também, de lives de inclusão, muito legal. Então, salvo tudo lá, porque é muito legal. Convido vocês a me seguirem aqui no Gestão em Food Fest, indicar para os amigos donos de restaurante. Se precisarem de ajuda na gestão, estamos aqui. Obrigada pela presença de todo mundo. E até a próxima, conto com vocês, tá? Eu só quero falar uma coisa. Eu estou ajudando um projeto que o piloto está aqui em Campinas, que é um projeto solidário que chama Realimenta Ação. Tem o link aí no meu Instagram também. É doação de marmitas, onde você compra a marmita de um restaurante e a gente entrega para comunidades que não têm o que comer. Quem entrega é o Grupo Mulheres do Brasil, no projeto de comunidades, é totalmente solidário e voluntário. E o restaurante que está aqui é o Miró. A gente está fazendo piloto aqui, mas a ideia é expandir para ir ajudando esses restaurantes a não fecharem as portas e não demitirem. O Miró, por exemplo, é um restaurante que era self-service, hoje só vende marmita. E a gente começou com ele pelo contato, porque a gente conhecia as pessoas e estamos indo. A gente vai fazer a primeira entrega de marmita da semana que vem. Então, doem quem puder, quem não puder doar, que a gente sabe que está difícil, ajudem a divulgar, porque tem muita gente que pode doar. Então, muito obrigada, Dani. Amei o nosso papo. A gente pode ficar aqui 5 horas falando, isso é muito bom. E até a próxima, a gente combina de novo. Meu próximo convidado que dia que vai ser, gente? Dia 25, a semana que vem, né? Eu tô perdida na minha agenda, tem uma agenda colada na parede já. Que o bom. A gente vai falar de gestão de compras e fluxo de mercadorias, justamente para diminuir custo e melhorar. Muito obrigada, até a próxima. Boa tarde para todo mundo, uma ótima... Obrigada, Carol. Um beijo enorme. Beijinho. Beijo, tchau.